Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Gêmeos ou você que tem ascendente em Gêmeos. Vamos trabalhar uma data importante. Estamos aqui passando por uma temporada de eclipses. Tivemos o eclipse lá solar, que foi no dia 17 de fevereiro, e agora nós estamos caminhando para o eclipse lunar, que vem da lua cheia. É um eclipse total, né? Um eclipse lunar total, que vai ocorrer a exatos 12 graus do signo de Virgem, tá? Vamos ver como tudo isso tá te impactando. Geralmente o eclipse lunar, ele vai expor uma situação importante aí. Eu vejo um eclipse bem amigável aqui, tá? Mas está mexendo diretamente com os signos mutáveis. Você é um signo mutável, então de alguma maneira você também tá de frente, tá na linha de frente aqui com esse eclipse. Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes são os 4 signos mutáveis que estão aí atravessando esse eclipse lunar total de frente, ou seja, muito mais forte, muito mais impactante para esses 4 signos, tá bom? E eu quero só fazer uma observação, porque o eclipse lunar, que foi lá no dia 17, que teve um ângulo desafiador com Urano, trazendo mudanças. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista. Por quê? Porque ele é um eclipse que as mudanças que saíram para você ali vai ainda se desdobrar por 90 dias, entendeu? Então aquilo que nós conversamos tá se construindo, ou é o caos, né? Urano, ele age muito na mudança, no caos, na inovação, para que a gente se adapte. A palavra adaptação para Urano cabe bastante, tá? Mas vamos ver o que esse eclipse lunar está trazendo aqui para você. Bom, eu gostei porque nós temos um bom aspecto com Júpiter aqui, né? O Júpiter, ele bem aspectado é maravilhoso. Tem algumas questões que eu vou trazer aqui que é um desafio de Júpiter, mas Júpiter, ele tá alinhado com a Lua, alinhado com o Sol. Então, de alguma forma, ele vem gerando coisas boas, gerando aí para você muito crescimento, tá? Mas antes, eu quero convidar você para curtir aqui o canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba sempre as notificações assim que sair uma previsão, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Paloma Rodrigues, sou astróloga e eu tô aqui sempre na lua nova, na lua cheia, fazendo uma previsão para vocês, justamente para que vocês se planejem, para que vocês consigam colocar em movimento o que o céu está nos possibilitando e evitando os problemões ali, os desafios. Se é do nosso merecimento, a gente consegue também transpor ou atravessá-los com muita sabedoria, tá bom? E, como eu disse, estamos passando por esses eclipses aí. Então, Gêmeos, esse eclipse, ele tá mexendo com a casa, a família, tá bom? Esse aspecto muito bom com o planeta Júpiter, ele tá favorecendo muito você adquirir um imóvel, tá? Se você tem aí a pretensão de comprar um imóvel ou de utilizar um recurso financeiro para poder fazer uma reforma ou gerar uma melhoria na sua casa, tá muito bom, tá? Quando mexe com o imóvel, vamos primeiro falar da parte estrutura, tá? Porque aqui eu vou também caminhar essa previsão, eu vou falar de outras coisas também que caberia aqui. Mas vamos primeiro falar do que é óbvio, aqui. Então, aqui tá mexendo com a estrutura de um imóvel. Então, aqui pode ser tanto imóvel próprio, imóvel alugado, imóvel para moradia comercial. Está no teu nome, é teu imóvel, pode estar mexendo com esse imóvel aqui, tá bom? E o que eu tô vendo? Eu tô vendo um aspecto de crescimento aí, porque Júpiter, ele transita no teu setor material, no seu setor financeiro. Então aqui você poderia receber algum tipo de
bênção. Essa bênção pode ser você adquirir um imóvel, tá bom? Se não é comprar um imóvel, pode ser até você alugar um imóvel que você vai amar esse imóvel. Aqui nós temos um céu que ele te possibilita organizar uma estrutura de uma propriedade, seja alugado, seja próprio, é essa a previsão, tá? Mas ajuda muito esse céu aqui para quem deseja comprar um imóvel, tá bom? Porque Júpiter, como eu disse, está favorecendo aqui essa aquisição ou até mesmo um planejamento aí para você poder organizar alguma situação ligada a uma estrutura de uma propriedade, ok? Bom, aqui esse cenário, né, que está mexendo com a família, com a casa, também vai para a família, as relações familiares, tá? Então, eu vejo que se você tem que resolver algum tema burocrático, inclusive em família, né, aqui pode ser, nossa, eu preciso conversar com a minha mãe, com meu pai, ou, de repente, a tua família que você formou, que mora na casa, os filhos, o seu cônjuge, aqui é como se vocês tivessem a possibilidade de deixar as coisas mais organizadas, no sentido de que a casa, a vida doméstica da família vai caminhar bem, vai caminhar para uma nova fase. E essa nova fase é uma fase de grande prosperidade para a família, tá? E o que também te possibilita resolver algum trâmite burocrático. Se você tem que resolver algum trâmite burocrático, tá ótimo aqui também, ok? Então, é um céu muito bom, gente. É um céu que está ali abençoando a família, gerando crescimento, progresso, prosperidade para a família, tá bom? E isso vai envolver tanto a parte física de uma propriedade, quanto também as relações ali que estão, o pai, a mãe, todo o universo que envolve a família. Eu vejo um período muito positivo, um período muito próspero, tá? Vamos para alguns alertas aqui, porque o planeta Júpiter, ele tá muito bem aspectado, tá? Com esse eclipse. Então tá gerando esse progresso, essa expansão toda, mas ele faz aqui um ângulo desafiador, dizendo que é importante que você tome um certo cuidado com os exageros, os excessos, principalmente se você está desenvolvendo algum projeto, Gêmeos, ou se você participa de um grupo, seja um grupo de estudo, seja um grupo da igreja, ou seja um projeto, um setor da área que você trabalha, tudo que envolve um grupo, tá? Ou uma ideia que você tenha e que de alguma forma você vai ter que investir algo ali ou mexer com alguma quantia financeira para que esse projeto caminhe, para que esse projeto dê certo. Aqui fala muito que seria importante você ficar atento aos desperdícios materiais, tá? Que você tem uma tendência a gastar além do necessário, tá? Aqui você pode perder um pouco a medida, tá bom? Financeira, apesar de que Júpiter faz um bom aspecto aqui, tanto com a Lua e o Sol, então, ou seja, ele converge bem com o eclipse, trazendo muito mais situações favoráveis e positivas, trazendo para você uma expansão de consciência, tá? Sobre o tema que está sendo mexido, e esse tema é a família ou uma propriedade, tá? A vida doméstica da família, a estrutura da casa vamos dizer assim, o ponto central, tá? Essa é a mensagem do eclipse, pessoal, tá bom? Esta é a mensagem do eclipse. O alerta é esse, tá? Os outros, não tem aqui tem um aspecto aqui que eu quero trabalhar. Tem um outro aqui que eu quero trabalhar. Então, o desafio, eu falei de Júpiter, né? Então, cuidado, apesar de estar com um bom aspecto, tem alguns desperdícios aqui materiais. O planeta Marte, ele entra em Peixes, né?
E o Marte, ele é um impulsionador de acontecimentos, então ele vai impulsionar temas importantes envolvendo a tua carreira profissional, a sua reputação, responsabilidades que você tem que assumir, tá bom? E ele tá aqui fazendo uma quadratura com Urano, tá? Bom, aqui tá falando assim que pode ser que você tenha nesse período que prestar atenção às decisões que você vai tomar, tá? Em que sentido? No sentido profissional mesmo, por quê? Porque aqui talvez você tenha algumas imprevisibilidades. Lembra dos projetos aqui? Então tem amizades, tem os projetos que você tem que desenvolver, ou você trabalha em um determinado setor, você tem ali as suas demandas, as prioridades profissionais, e aqui você está com uma tendência a alguns imprevistos, é isso que eu estou vendo, tá? Então pode ser que você não dê conta de fazer algumas coisas, ou que você vai ter que cortar algumas atividades, ou se organizar melhor, colocando em pauta as prioridades desse período aí, porque aqui nós temos um céu de imprevisibilidades, tá bom? Por exemplo, pode ser que você tenha que parar algumas atividades para dar conta de outras, e se você é chefe, né, ou se você tem um cargo de chefia, de liderança, isso provavelmente pode te cobrar um pouco mais, tá? Então, por quê? Porque aqui tá mexendo com a sua gestão. Desculpa, pessoal, meu cachorro se assustou aqui. Como mexe com a sua gestão profissional, então, de alguma forma, pode ser que você tenha que se posicionar de uma outra maneira, ou você tenha que mudar a tua estratégia, tá bom? Porque aqui tem mudanças e imprevisibilidades que, de alguma forma, vem afetando aí as prioridades, as tarefas. Você vai ter como se fosse assim uma demanda de atividades aqui. Você vai ter que se responsabilizar, você vai ter que se comprometer com algumas coisas. Para tanto, você vai ter que talvez cortar algumas situações, organizar a tua vida, e isso envolve principalmente projetos, tá? E que me dá uma ideia de que você vai cortar alguns projetos, porque você vai colocar outras prioridades, não vai dar tempo de fazer tal coisa, porque agora as prioridades estão todas mudadas, então você precisa se organizar melhor nesse sentido. Então pode ser que você esteja até num processo de uma grande agitação aí, tá? Agora, isso também pode vir de chefes, tá? Isso também pode vir de chefes. Chefes talvez passando até por alguma mudança, isso refletindo em você ou refletindo no grupo, né? Por exemplo, seu chefe, ou vai mudar o chefe, vai mudar as lideranças, e isso reflete no setor que você trabalha ou nesse local que você atua em grupo, tá bom? Mas assim, em termos profissionais, em termos, se a gente coloca aqui o foco na tua carreira profissional, tá ótimo, tá? Você tá no momento de grande ascensão, você tá no momento de grande crescimento profissional. Eu não tô vendo isso como um problema, mas eu tô vendo isso como uma situação que vai acontecer. Ou muda-se a liderança, e isso reflete no trabalho em equipe, ou você que vai ter que se organizar melhor para dar conta das prioridades. É isso, tá bom? Bom, é isso que eu tenho para você, que você aproveite essa lua cheia, esse eclipse lunar total que vem dessa lua cheia, lembrando que o eclipse, ele tem esse propósito mesmo de mexer com situações muito profundas, o que poderia até realmente colocar em pauta a possibilidade da organização de uma casa, a mudança de uma casa, aquisição de um imóvel, tá? Isso é o que fica em pauta, isso é o que está em pauta como prioridade, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz e até mais.